Bom dia, irmãos. Vamos a Mateus 6? Vamos continuar estudando o Sermão da Montanha. É ótimo a gente estar aqui com nossos irmãos, nossos amigos, que todos se sintam bem-vindos. É realmente um prazer grande. A gente adora estar juntos para louvar a Deus e estudar a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração antes de começar. Pai, muito obrigado por esse tempo especial que estamos tendo aqui. Obrigado pelo louvor. Obrigado por essa festa que vamos ter com nossos filhos semana que vem. Também obrigado por esse momento agora em que vamos estudar a sua palavra. Nos ajuda a abrir nossos corações, Pai, a realmente buscar o que o Senhor quer falar conosco hoje e como que nossa semana pode ser diferente por causa da sua palavra, Pai. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos a Mateus 6. Hoje a gente vai ler o trecho em que Jesus fala sobre oração, sobre adorar e pedir a Deus. Antes de começar, eu queria contar um episódio constrangedor para mim. Era 2003, ou 2004 no máximo. Eu estava lá em Brasília. A Ana Paula, do Gurgel, tinha passado no concurso da Receita lá. E ela, sabendo que a gente tinha acabado de ir para Brasília, ela pediu para ficar em nossa casa. Era um mês de curso de formação. Ana, desculpa que eu nem chequei com você, mas como é constrangedor para mim, tudo bem. E a Ana estava lá em casa, então a gente estava ali, né, fazendo coisa, indo para a igreja junto, indo para cá, indo para lá, e aí a intimidade vem. E ela estava já no fim desse um mês, e a gente estava voltando do culto de semana, estava eu no carro dirigindo, a Ana ali, a minha Ana do lado do passageiro, e a Ana atrás, e eu conversando com a Ana a respeito de alguma coisa, e eu levemente levanto o bumbum e solta uma flatulência. E a Ana, minha Ana, olha para mim, quase que sem acreditar. E eu, o que foi, Ana? E eu me dou conta, eu olho para Ana Paula, eu falo, puxa vida, eu queria tanto enterrar minha cabeça em algum lugar. E até hoje, quando eu penso sobre isso, eu sinto uma certa vergonha. E você pode estar pensando, puxa, esse não é o começo de um culto que eu gostaria de ter. Não é exatamente a coisa mais inspiradora de se ouvir. Mas sabe, eu queria contar isso, porque o que a gente vai estudar na Bíblia hoje, esse assunto nos introduz. O ponto é o seguinte, irmãos, o que Jesus vai nos chamar a fazer hoje, vai exigir de nós que a gente fique um pouco envergonhado diante de Deus. Vai exigir de nós que a gente abra um pouco mais da nossa intimidade a Ele do que seria natural abrir. Então, eu quero contar isso para nos divertir um pouco, mas também para preparar nossos corações, porque nós vamos ler aqui na palavra, amém? Em Mateus 6, no versículo 5, Jesus fala assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Sabe, da última vez que a gente estudou Mateus 6, a gente viu que Jesus estava advertindo os seus discípulos a não fazerem obras de justiça para serem vistos por pessoas. Na verdade, a gente estudou que se eles quisessem receber, se nós quisermos receber nossa recompensa de pessoas, nós vamos receber toda a recompensa de pessoas. Deus vai dar o certificado de estou quite com você. E não vai dar mais uma recompensa para você. Se você decidir fazer as coisas para Deus te ver, e não para as pessoas te darem glória, aí Deus te deve. Ele fala, eu vou dar a recompensa toda para você. A gente viu que Jesus usou o exemplo de ajudar os pobres, para ilustrar esse princípio. A gente estudou a vida de dois personagens bíblicos, de Davi, o rei de Israel, e de Simão. E de como fazer coisas para homens, ou fazer coisas para Deus, resulta em duas vidas completamente opostas. Uma tem um fruto, outra tem outro fruto, bem diferente. A gente viu como Deus é soberano, como Ele vê tudo que nós fazemos, que nós pensamos. E a gente se animou ao pensar que Deus vê em secreto. E por isso Ele é a plateia, Ele é toda a plateia de que nós precisamos. Deus vê cada coisa que fazemos. Ninguém precisa estar perto de nós. Ninguém precisa nos dar uma palavra de encorajamento. Apesar da gente querer essas coisas. Deus vê tudo o que fazemos. E aqui, nessa passagem de hoje, Jesus ele continua ilustrando o mesmo princípio
Todas essas coisas que estudamos valem para a passagem de hoje também. Mas agora ele usa a nossa oração como exemplo para ilustrar esses princípios. E dessa vez, talvez por identificar a prática da oração como um dos maiores fundamentos da vida de um discípulo, ele decide explicar um pouco mais no que deveria consistir nossa vida de oração. E por isso ele continua aqui em Mateus 6, no versículo 7. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Sabe, os pagãos, eles são qualquer pessoa fora da comunidade de discípulos. Eles são pessoas que vivem de forma escancaradamente pecaminosa, estão nem aí para o que é certo, para o que é errado, querem só se divertir e curtir a vida. Mas os pagãos são também pessoas religiosas, pessoas que têm aparência de correta diante de Deus, mas que no coração, ou quando ninguém está vendo, vivem a vida como bem querem. E Jesus estava falando, olha, não vivam a vida como essas pessoas que no íntimo não adoram a Deus de verdade. No grego, a expressão que foi traduzida como não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, ela é uma expressão que é parecida com blá blá blá. O que Jesus está falando, não fiquem cheios de blá 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 com Deus. Não fiquem acrescentando um monte de palavras para fazer coro à sua voz, para não deixar o vazio, para que alguma coisa seja dita a Deus, porque isso parece que está sendo feito de forma espiritual. O ponto de Jesus aqui não é recriminar a repetição em si, mas ele está falando que uma oração que não envolve nossa mente, que não envolve nosso coração, é uma oração cheia de blá, blá, blá. A gente está falando, mas não está falando de verdade. A gente está se comunicando com Deus, mas não está envolvendo nossos pensamentos e nossas emoções quando a gente ora. O ponto não é a repetição em si, porque o próprio Jesus ele demonstrou em sua vida que a gente deveria perseverar nas nossas orações. Na verdade, algumas coisas não acontecem quando a gente quer, e Jesus nos exorta a continuar orando, a insistir. O exemplo da viúva diante do juiz, o exemplo do pai diante do filho. Algumas coisas vão necessitar de oração por muito tempo. Não é contra isso que Jesus estava falando. O próprio Jesus, lá no Getsemane, ele orou por 1 hora, não é verdade? Aí ele não ficou com o coração em paz. A Bíblia fala que ele foi orar de novo com as mesmas palavras. E aí depois ele foi orar de novo com as mesmas palavras. Ou seja, Jesus repetiu, ele insistiu para o coração dele mudar. O ponto não é a repetição, mas se nosso coração está envolvido naquilo que a gente está falando quando a gente ora. Ou se as palavras saem de nossa boca vazias. Talvez porque a gente já esteja acostumado com um script de oração. Deus, obrigado por tudo. Meu filho ora assim. E isso é aceitável para um garoto de 6 anos. Ele fala, obrigado, Papai do Céu, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar. Não importa qual refeição ele esteja comendo. Ele falou, filho, mas agradece pelo feijão agora. Ele falou, eu já agradeci pelo café da manhã, almoço e jantar. E ele faz essa oração repetidamente, dia após dia, semana após semana, por meses. É o script do meu filho, porque ele não aprendeu ainda a estar nesse processo de conectar o coração e não só falar um blá 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 com Deus. Mas sabe, com a lembrança de que Deus é nosso Pai e de que Ele sabe do que nós precisamos, antes mesmo da gente pedir a Ele, como Jesus diz aqui. Como a gente deve orar? O que deve guiar, que princípios devem guiar a nossa oração? Eu pergunto mais, se Deus já sabe o que a gente vai falar para Ele, por que a gente deveria orar? Parece tão automático, né? Pô, Deus já sabe, então não vou gastar tempo, não vou gastar esforço, vou fazer outra coisa em vez de orar. Será que a oração tem como propósito principal informar Deus? Mas se Ele já sabe, a gente está informando Ele a respeito do quê? Será que então a oração seria um método, um meio de a gente conseguir coisas de Deus? Mas como se as bênçãos de Deus não estão à venda? Se não é o nosso esforço que vai conseguir as coisas boas de Deus? Sabe, em essência, a gente ora porque a vida cristã consiste em conhecer a Deus, em ser conhecido por Ele. Uma coisa é Deus saber o que está no nosso coração. Outra coisa bem diferente é nós decidirmos contar a Ele o
o que está em nosso coração. Nós darmos a nossa versão do que está no nosso coração, de como a gente lê o que está se passando na nossa mente, o que está se passando em nossa vida. Pensa, por exemplo, na intimidade de um relacionamento. Os nossos filhos, por exemplo, são as pessoas que os pais mais conhecem nesse mundo, não é verdade? A gente conhece, a gente identifica, às vezes uma mínima expressão, um tom que é um pouco diferente, a gente já sabe se é uma coisa, se é outra coisa. Eu sei se meus filhos, quando eles choram por frustração, por raiva, por mimo, por dor e várias outras variáveis, porque a gente conhece nossos filhos bem. Mas nosso relacionamento cresce quando nossos filhos decidem se abrir para nós. Eu posso olhar para a Sofia e falar, ela está com raiva, ou ela está frustrada, ou ela está com saudade. Mas quando ela decide falar para mim, pai, eu estou triste, ou pai, eu estou com raiva, a gente se aproxima, porque ela está me falando algo que é íntimo dela, que pertence ao coração dela, que eu jamais poderia obter dela, mesmo com o meu pré-conhecimento sobre como ela funciona. A leitura de como ela funciona pertence a ela, e é uma decisão única e exclusiva dela de contar para outras pessoas. E é por isso que há tanto poder na oração. Quando a gente decide passar tempo, quando a gente decide falar para Deus e expressar para Deus o que se passa em nossas vidas, isso encurta a distância entre nós e Deus, isso nos aproxima. Por isso a oração é e sempre será vital em nossa vida. Não importa se a gente é cristão novo, não importa se a gente é macaco velho, a oração está no centro de conhecer a Deus e de ser conhecido por Ele. Jesus, então, sabendo das dificuldades que surgem no dia a dia e sabendo da importância da oração, Ele nos dá um modelo, Ele nos dá uma ajuda para que a gente consiga, de fato, orar. E é isso que essa oração significa. Algumas perguntas já vêm à nossa mente. Essa oração é para ser orada exatamente como ela está aqui? Talvez sim, ou talvez em alguns momentos, sim. Mas a gente precisa lembrar do que Jesus acabou de nos ensinar, que uma oração que nos conecta a Deus é uma oração que vai além do blá, blá, blá. Se você está orando isso daqui, Jesus, Pai nosso que está no céu, santificado, e você não está pensando no que você está falando, se você não está envolvendo suas emoções no que você está orando, seus pensamentos, essa oração é um mero blá, 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 e não aproxima a gente de Deus. E dificilmente, se a gente ficar repetindo a mesma palavra dia após dia, a gente consegue envolver nosso coração. A gente consegue envolver nossa mente. Se torna automático. E aí, entrando no automático, já era. É difícil de buscar a conexão. Mas sabe, vamos para o ponto principal. No que consiste essa oração de verdade? Basicamente, duas coisas Jesus nos ensina aqui a respeito da oração. Ele nos ensina a adorar e a pedir. Vamos ler aqui no versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está nos ensinando aqui a adorar a Deus. Adorar a Deus não está ligado necessariamente ao louvor ou nem à música. Adoração é o processo pelo qual meditamos no caráter e nos atributos de Deus. E movidos por essa consciência de quem Deus é, a gente se prostra em servidão a Ele. A gente é movido a fazer algo, a nos apresentar diante de Deus com um desejo de eis-me aqui, eu vou fazer a sua vontade. Eis-me aqui, eu sou propriedade sua. Eis-me aqui, eu sou seu e eu vou viver para agradar o Senhor na minha vida. Adorar a Deus, a gente adora a Deus, ou a gente deixa de adorar a Deus quando a gente medita em cada manhã em quem Deus é. Se Ele é um Deus paciente, se Ele é um Deus misericordioso, se Ele é um Deus que não brinca conosco, e é um Deus gracioso, que quer nos dar coisas boas. No trabalho, a gente adora a Deus quando a gente decide ser justo. Quando alguém pede para, não, conta que eu não estou aqui. Fala assim, olha, peça para outra pessoa, ou eu posso dizer que você está indisponível, mas eu não vou mentir que você não está aqui. Isso é adoração a Deus, ou a falta dela. No casamento, quando a gente decide amar nosso cônjuge, porque é certo amar nosso cônjuge. Não porque nosso cônjuge merece amor, porque em algum momento nenhum de nós merece amor. E ainda é certo ser amado pelo cônjuge. Isso é adoração a Deus.
E nessa oração, Jesus nos chama a adorar a Deus. Aqui no versículo 9, por causa da santidade. Ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente sabe que santidade quer dizer separação do mal, né? Quando o bem se separa do mal, quando uma coisa toma um caminho diferente para não se igualar ao que é comum, ao que é normal. E no sentido bíblico, santidade é quando você decide tomar um caminho que não é o comum, que as pessoas em geral tomam. Ou seja, você decide se levantar pelo que é certo, pelo que é justo. É a pureza do amor e da bondade. Jesus não está pedindo aqui que a gente ore para que Deus se torne santo. Deus já é santo. Ele está pedindo que a gente ore nos lembrando de que Deus é santo. Essa oração é para nos ajudar a lembrar, uau, Deus é santo. Então, santificado seja o teu nome. É meramente declarativo. Deus já é santo e a gente deveria lembrar disso em nossas orações. Lembrar de que a natureza de Deus é fundada no amor, de que tudo que Ele faz tem a motivação de querer o bem das criaturas dele, que Ele criou. Pensar em como Ele é justo, em como Ele ama a justiça. Nada do que Deus faz é injusto. Nada do que Ele faz é motivado por coisas impuras. Jesus também nos chama a adorar a Deus por causa do seu reino. Ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, o reino de Deus não é um lugar ou nem um grupo de pessoas apenas. A expressão aqui, reino de Deus, ela é usada para representar o domínio que Deus tem sobre todos aqueles que se submetem a Ele. É um rei e os seus súditos. E isso faz o reino dos céus. Sem dúvida, o grupo de pessoas que amam a Deus, o grupo de discípulos nesse mundo, faz parte do reino dos céus. Mas não é o reino dos céus. Não é o reino de Deus, somente a igreja. A igreja faz parte dele. E essa diferença é fundamental. A expressão aqui ela é usada para representar de fato a vontade de Deus nesse mundo sobre as pessoas. E aí vem a pergunta, por que a gente deve orar para que o reino de Deus venha? Todas as coisas já não foram criadas por Deus? Não foi Deus que fez tudo que há, tudo que existe? Ele já não reina sobre tudo? Bem, sim e não. Deus de fato fez todas as coisas e Ele criou todas as coisas do nada. Mas Ele não reina ainda sobre tudo. Em particular, Deus não reina sobre os corações das pessoas que não se submeteram a Ele, das pessoas que ainda não são discípulas de Jesus. Essas pessoas não fazem parte do reino de Deus. E aí, o que Jesus está nos exortando aqui a fazer é, vamos orar para que a vontade de Deus chegue, seja feita nesse mundo, para que o reino de Deus venha. O que isso significa? Algum evento apocalíptico? Não. Quando pessoas tomam a decisão de se submeter à vontade de Deus, o reino de Deus está vindo para essa pessoa, está vindo na vida dessa pessoa. E é nesse sentido que a gente deve orar, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, que já somos cristãos, e na vida de pessoas que ainda não conhecem a Deus e o seu reino. E isso tudo nos leva à terceira parte da adoração, que Jesus nos chama a adorar a Deus por causa dos seus propósitos. Ele fala que a sua vontade seja feita aqui nessa terra, assim como ela é feita nos céus. Bem, uma coisa que a gente aprende disso, que a vontade de Deus é feita nos céus. Amém? Então a gente está seguro sobre isso. Quando chegar no céu, lá de alguma maneira que a gente ainda não consegue explicar, a gente vai ter liberdade, mas não vai ser possível fazer o mal. A gente vai ter um conhecimento perfeito do que é bom, e mesmo tendo a capacidade de fazer o mal, não vamos fazer o mal. Não é incrível? Não vamos ser robôs, mas não vamos mais ser tentados. A gente vai sempre decidir em cada coisa na nossa vida fazer o que é certo. Os anjos já fazem isso. Jesus, o Espírito e o Pai já fazem isso. Os céus é aquele lugar incrível, irmãos, onde não vamos lá só deixar o tempo que nunca vai acabar passar. Onde nós vamos estar envolvidos em tantas coisas incríveis, inimagináveis, que Deus preparou para nós. E nesse mundo aqui a gente só sente um gostinho do que vai ser lá. Bem, a vontade de Deus é feita lá nos céus. E a nossa oração é que ela também seja feita aqui na terra, como ela é feita lá nos céus. Deus é honrado nos céus, mas aqui ainda não. Ou pelo menos não por muitas pessoas. Lá no reino de Deus,
Lá nos céus o reino de Deus já existe em sua completude. Aqui na terra, não. E por isso a gente deve orar. A gente deve pensar, a vontade de Deus está sendo feita aqui nessa vida. A primeira pessoa que a gente deveria considerar nessa pergunta somos nós mesmos. A vontade de Deus está sendo feita na minha vida. Nós temos sido bons discípulos. Examinar nossas vidas é um mandamento bíblico. É algo que deveria não nos levar à insegurança, mas algo que nos deveria levar ao arrependimento, a pensar onde que eu preciso mudar, o que eu deveria considerar a respeito de Deus em minha vida. Nós temos ajudado outras pessoas a fazerem a vontade de Deus. A gente pode orar isso daqui, nossa, que a vontade de Deus seja feita na terra. Quem a gente está ajudando a fazer a vontade de Deus? Quem é a pessoa que você está ajudando, que hoje não é parte do reino de Deus, que você quer que faça parte do reino de Deus? Se você não está ajudando ninguém, orar isso daqui é no mínimo um sinal de hipocrisia. Como que a gente vai orar uma coisa e não fazer nada para que isso aconteça? Não mover uma palha para ajudar alguém a de fato se submeter a Deus. Deus nos chama a meditar aqui, nesses versículos, sobre sua santidade, sobre seu reino e sobre seus propósitos. Mas aí Jesus começa a nos chamar também, não só a adorá-lo, mas a pedir coisas de Deus. E isso pode deixar um ou outro aqui meio desconfortável, não? Falar, pedir, peraí ainda, pedir de Deus? Deus já me deu tanta coisa. Deus já tem sido tão bom comigo, eu não peço nada a Deus. Algumas pessoas falam isso como se isso fosse um sinal de espiritualidade, você já notou? Eu não falo, não, Deus, nossa, é maravilhoso, minha vida é perfeita. Aí sai daqui e começa a reclamar que o ônibus não passou, que o salário está pequeno, que a vida é difícil, mas na hora de pedir a Deus, na hora de reclamar com a única pessoa com quem que está preparada para ouvir nossa reclamação, não, aí eu não peço. Mas eu peço para os outros, eu reclamo, eu faço um monte de coisa. Bem, Deus, se você quer reclamar, Deus é perfeitamente preparado para ouvir a sua reclamação. Vá reclamar em oração. E lute para mudar o coração na oração. Mas ali é o lugar onde nós deveríamos começar. Deus não só nos exorta a pedir, Deus se alegra quando a gente pede. Deus tem prazer em ouvir nossos pedidos. E Ele quer, sim, que nós apresentemos a eles as nossas petições. E até aqui, a gente não viu nada de envergonhador na nossa oração, não? A gente está só falando sobre Deus, a santidade, a justiça, coisas muito nobres, coisas muito interessantes. Mas por quê? O que será que, afinal de contas, tem nessa oração que vai deixar nossa alma um pouco desconfortável? Bem, vamos começar. Vamos ler aqui no versículo 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Sabe, Jesus está nos ensinando aqui de que a gente precisa reconhecer nossas carências, nossas necessidades diante dele. Ele nos ensina a pedir a Deus aquilo de que nós precisamos. Mais adiante, no versículo 25 ao 33, Jesus vai nos ensinar que precisamos confiar em Deus para suprir nossas necessidades materiais. Mas aqui nessa parte de Mateus 6, ele nos ensina que para construir essa confiança, primeiro a gente precisa falar para Deus quais são as nossas necessidades. Não dá para confiar que Deus vai suprir aquilo que nós nem temos coragem de pedir. Primeiro a gente precisa reconhecer, até para que quando Deus faça algo por nós, a gente dê o crédito a Ele. Fala assim, eu reconheci, eu tenho essa necessidade. E puxa, olha como Deus veio ao meu encontro e me deu, agiu e fez um milagre por mim. E a gente não fica pensando que fomos nós mesmos, ou nossa própria força, que deu um monte de coisa para nós mesmos. Sabe, a gente vive num corpo material, a gente vive num mundo material. Não há nada de não espiritual em si nesse mundo. Quem criou esse mundo foi Deus. Nosso corpo, quem criou foi Deus. Nossas necessidades, das mais básicas, as mais sofisticadas, quem criou foi Deus. Não há nada de não espiritual sobre essa vida física aqui. A gente sabe que essa vida física é temporária, que a vida verdadeira é a eterna. Mas isso não torna a vida física não espiritual, amém? E por isso a gente deve levar nossas necessidades materiais a Deus. Não há nada de errado em si, em ter desejos materiais, em querer coisas para essa vida aqui. O perigo está em amar essa vida mais do que a Deus, em dar mais prioridade às coisas daqui do que às coisas eternas.
Mas sabe, falar do que nós precisamos ou nós queremos é difícil, porque leva a gente a encarar o fato de que a gente precisa de ajuda. Todos nós somos tão carentes de ajuda. A gente não consegue ir em frente sozinho, com nada da nossa vida. E se há uma área onde a gente acha que dá, a gente está provavelmente enganado a respeito disso. Das áreas mais básicas da nossa vida, a gente precisa uns dos outros. E essa oração revela áreas profundas do nosso coração, porque ao pedir, a gente precisa reconhecer nossos pecados. Se a gente fosse tão autossuficiente e tão bom, a gente talvez não teria tantas necessidades. Mas a gente não é tão bom. A gente é falho. A gente pisa na bola frequentemente. E para reconhecer o que a gente precisa reconhecer onde a gente pisa na bola. E aí Jesus continua falando disso no versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe, Jesus nos ensina aqui a pedir perdão por nossos pecados passados. Fala, olha, perdoa as nossas dívidas, as coisas que a gente já fez de errado. E aqui, para conseguir orar essa parte da oração, a gente precisa reconhecer que do mesmo modo como os outros pecam, nós pecamos. Do mesmo modo como a gente precisa estender perdão aos outros porque nos feriram, nós ferimos os outros frequentemente. Reconhecer pecado, no entanto, vai contra a nossa natureza, não é verdade? Exige muita humildade, exige muita coragem, exige muito amor a Deus. Você olhar para si mesmo, fazer uma avaliação do que você é, ou do que você fez, e reconhecer isso diante de Deus, e reconhecer isso diante das pessoas. Admitir nosso egoísmo, que às vezes a gente não está com saco para nada. A gente não quer ninguém na nossa frente. A gente não quer ajudar ninguém. A gente quer só um conforto ou uma fuga da dor nesse mundo. E todos nós passamos por momentos assim. Admitir nosso orgulho, nossa arrogância, quando a gente acha que a gente é melhor do que os outros, quando a gente acha que a gente está conseguindo sucesso porque a gente é bom mesmo, ou porque a gente trabalha duro. Os outros não estão porque eles não fazem o que você faz. Admitir nossa impureza, que mesmo o melhor de nós, quando a gente quer fazer coisas para Deus, às vezes tem uma pitada de algo que não é para Deus, que é para nós, que é para ser visto pelos outros. Admitir nossa preguiça. Às vezes a gente não quer pagar o preço para fazer o que é certo. Pensar na nossa impureza, na nossa imoralidade sexual, que mesmo que você seja um esposo, uma esposa fiel, ou um solteiro puro, que vem tantos pensamentos vergonhosos do que você faria ou não faria com outras pessoas, de como você usaria o corpo de outros seres humanos para o seu prazer sexual. Admitir essas coisas fere nossa imagem. Se você não tem uma visão correta ou saudável de que Deus te ama, admitir essas coisas faz a gente se sentir até longe de Deus. Porque parece que quando a gente admite nossos pecados, parece que a gente se sente menos amado por Deus. Admitir essas coisas fere nossa imagem diante uns dos outros. E a gente gosta da imagem que a gente cria uns para os outros, não é verdade? A gente gosta de ser visto como bonitinho, ou servo, ou paciente, ou animado, ou feliz. E aí nossos pecados vão e pum! Quebram essa ilusão. E é doloroso mostrar que a gente não é tão animado, ou bonitinho, ou servo, ou espiritual para as outras pessoas. Irmãos, você tem sido honesto com Deus sobre seu coração? Você tem colocado sua alma diante de Deus como ela é? Sem dúvida, coisas incríveis sobre nossa alma. Há coisas incríveis sobre a vida que a gente leva diante de Deus. Cada ser humano, mesmo aqueles que não adoram a Deus, tem partes de sua vida que são belas. Mas há partes de nossas vidas que não são belas, são feias, que são vergonhosas. Você está falando e trazendo essas questões diante de Deus também? Você encara Deus ou você foge dele? Deus quer que nós o enfrentemos aqui e hoje, como nós somos. Ele não quer que a gente melhore um pouquinho o quadro para a gente se apresentar diante dele. Ele quer ver a gente hoje. Você pode se sentir na sarjeta e ele quer saber como você está se sentindo, como você está, para que ele consiga trabalhar na sua vida e na minha vida e possa dar glórias ao nome dele,
quando daqui a um tempo a gente tiver saído de lá e a gente tiver visto milagres acontecerem em nossa vida. Deus quer que enfrentemos também, que a gente reconheça quem nós somos, porque quando a gente receber a graça de Deus, isso vai nos ajudar a estender a graça de Deus aos outros, quando os outros estiverem precisando dela. E é sobre isso que Jesus fala aqui no versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É simples como o nascer do sol a cada dia. Ele falou, olha, se você passar pelo processo de reconhecer suas falhas, de ir diante de Deus, de ter a coragem, o amor para se colocar como você é diante de Deus. Se nesse processo você receber a graça de Deus, você entender que Deus te ama e você receber o perdão dele, se você passar por tudo isso, você vai conseguir estender perdão aos outros. Porque é um processo tão difícil, tão doloroso, que ninguém que passa repetidamente por esse processo vira um fariseu. Vira alguém que, nossa, que absurdo que os outros. É muito difícil. Então, se a gente está ali no pé da cruz, sofrendo, vendo quem nós somos, a gente consegue estender. Por isso que Jesus fala, olha, se você não perdoar os outros, você não vai receber o perdão. Isso, na verdade, é outra coisa declarativa. O que Jesus está dizendo é, se você não perdoa os outros, você está longe da minha graça. Você, de fato, não está recebendo a minha graça. Porque é impossível alguém receber continuadamente a graça de Deus e não estendê-la aos outros. Como que a gente acha força emocional para se entregar emocionalmente a alguém que nos machucou? Aqui está o plano de Deus. Condicionar o perdão dele ao perdão que a gente estende aos outros. Ou seja, a gente só precisa ser real. A gente só precisa ser discípulo de verdade. Não tem nada de extraordinário acontecendo aqui. Porque quando a gente é discípulo de verdade, a gente acha força para perdoar quando a gente se lembra dos nossos próprios pecados. Lá em 2 Pedro 1, versículo 9, 2 Pedro 1, 9, Pedro fala que a gente se esquece, se a gente se esquece de que nós fomos purificados dos nossos pecados, nós estamos cegos espiritualmente. Isso está lá em 2 Pedro 1, versículo 9. Se a gente se esquece de que a gente foi purificado dos nossos pecados, a gente vira cego espiritualmente. Você pode pensar, mas o pecado de alguém contra mim é pior do que o meu pecado contra ele. Cego. Você não enxerga o seu pecado. Você precisa urgente de ajuda de alguém que já passou por esse processo, para ajudar você a entender quem você é de verdade. Seus pecados não são melhores do que os daqueles que foram cometidos contra você. E essa reciprocidade aqui não é exclusiva do perdão. Deus espera que a gente responda a graça de Deus, sendo cheio de graça com os outros. Deus espera que a gente responda a sua misericórdia, sendo misericordiosos com os outros. Deus espera que a gente responda ao amor dele, sendo amorosos com os outros. Ele nos amou profundamente. E Ele espera que esse amor seja repassado, chegue e alcance a vida de outras pessoas. Sabe, eu penso aqui em nós como igreja, eu vejo uma área onde falta tanto amor em nossos casamentos. A gente precisa recuperar o padrão de Deus para nossas famílias, irmãos. E de fato viver o que Deus pede de nós em nossas famílias. Maridos, nós somos chamados a imitar o amor de Cristo, nos sacrificando por nossas esposas. Sem dúvida, as esposas devem se submeter aos maridos, à medida em que os maridos amam as esposas como Cristo nos amou. E hoje eu quero falar só com os maridos, porque eu não tenho dúvida de que essa é a parte mais difícil. Essa é a parte, apesar de ter um burburinho na sociedade sobre submissão, que tal a gente começar a falar sobre amar nossas esposas como Cristo amou a nós? Deus quer que a gente apresente nossas esposas a Ele de forma radiante. E para isso a gente precisa ajudar elas a se conectarem a Deus. Nós não temos em nós a capacidade de dar alegria ou felicidade para nossa esposa. O nosso papel em ajudá-las a estarem radiantes é zelar e ajudá-las, encorajá-las a se conectarem a Deus. Porque Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de felicidade. Mas você ajuda a sua esposa, você a chama para orar, você zela e sabe do que ela está lendo nas Escrituras,
que pode encorajá-la? Você compartilha a sua jornada espiritual para que ela sinta que há um exemplo em casa, um modelo a ser seguido em casa? Orar com nossas esposas exige sacrifício. Exige que a gente durma menos às vezes. Exige que a gente bata o horário que é diferente de um com o outro. Exige que a gente deixe, às vezes, o futebol de lado. Que a gente deixe um passatempo de lado. Exige que a gente mude de hábitos. Para que a gente possa se conectar e estar próximo de coração a nossas esposas. Todos somos chamados a conversar com nossas esposas. Eu sei que às vezes parece difícil, que as esposas têm uma linguagem diferente, emocional diferente da maioria de nós homens. E que a gente luta para entender e para se conectar. Mas sabe, a gente está fazendo. O ponto não é pensar se é fácil ou se é difícil. Nenhum de nós foi iludido ao achar que a vida cristã seria fácil, amém? A gente está lutando para entender o que elas estão sentindo. A gente está estudando a Bíblia juntos com elas. A gente está fazendo planos com elas. A gente está ouvindo o que elas falam para nós, que as machucam. E mesmo que você sinta que a sua responsabilidade é isso daqui e a dela é isso daqui, você está assumindo responsabilidade pela sua parte. Ela também vai ser apresentada diante de Deus um dia. E ela vai responder por sua vida diante de Deus. Você vai responder pela sua. Deus não vai falar, mas é verdade, nossa, a parte do seu cônjuge era esse daqui. Ele vai falar, o que você fez sobre a sua parte? E a chance, quando Deus fala isso, é que aquilo que a gente achava que era assim, vai ter um zoom lá no céu. E a gente vai enxergar que não era tão pequenininho assim como a gente achava, talvez. Bem, se você é casado, não há outro relacionamento na sua vida mais importante, fora Deus, do que o seu cônjuge. Isso vale para homens e para mulheres. Você está pagando o preço. Mesmo os filhos. A gente acha às vezes, e é tentado achar que os filhos, eles têm prioridade sobre o casamento. Isso não é verdade, biblicamente. Filhos não vão se dar bem na vida se o casamento não estiver indo bem. E a prioridade é o cônjuge, o homem e a mulher. Se você não é casado, ouça essas coisas e pense em quem você está escolhendo para se casar. Ou se case com alguém que vai respeitar esses princípios, ou fique solteiro, feliz. Amém? Se você é casado, você tem dado prioridade ao seu cônjuge? Se você não está tendo tempo de orar com sua esposa, irmão, então você tá ocupado demais. Alguma coisa precisa sair da sua vida. Se você não tem tempo para estabelecer uma conexão emocional com sua esposa, tem coisa demais na sua vida que precisa ceder a algo mais importante. Eu quero implorar a cada marido aqui hoje. Ame a sua esposa. Não é fácil, eu estou na luta, eu quero muito fazer isso, de forma alguma sou o modelo a ser seguido. E a gente está juntos nisso. É uma luta até o fim da vida. Mas uma luta que vale a pena nunca desistir. Amém? Bem, há muitas outras questões que Jesus não aborda aqui, nessa passagem. Ele não diz quanto tempo a gente deve orar. Mas se a gente vai se conectar a Deus no nível profundo, se a gente vai conseguir as palavras e o discernimento para pensar nas coisas mais íntimas do nosso coração. Você acha que Jesus está falando de uma oração de 5 minutinhos? Você acha que é uma oração enquanto você está dirigindo, olhando o Waze e pensando em 1001 coisas ao seu redor para não bater o carro e também pensando no seu coração? Ou você acha que é uma oração focada, uma oração exclusiva para Deus? Uma oração que às vezes demora 10, que às vezes 20, às vezes 1 hora, às vezes mais até. Porque exige trabalho de nós para a gente tirar de lá de dentro o que Deus quer de nós. Ele não responde aqui onde a gente deve orar. No versículo 6, ele não está nos instruindo a orar literalmente em um lugar fechado, porque Jesus orou em vários lugares abertos. Ele está falando, olha, ore no lugar onde você consiga a paz e o foco para você se conectar com Deus. Isso pode para alguns ser campo aberto, para alguns vai ser mesmo num lugar fechado. Eu conheço um amigo que ele entrava literalmente no armário dele para orar. E ali ele conseguia conexão. Você pode obedecer as palavras de Jesus literalmente aqui, não tem problema, mas se conecte com Ele. E há muitas outras questões que Jesus aborda aqui nessa oração. Mas uma certeza a gente pode ter, irmãos. Jesus aborda aqui todas as questões relevantes
para nós nos conectarmos com Deus. Amém? Vamos pensar a respeito dessas coisas. Vamos lá para Lucas 11 agora. Nós vamos tomar nossa Santa Ceia nesse momento. E no Evangelho de Lucas, quando o evangelista registra essas mesmas palavras de Jesus, ele dá 2 exemplos de como essa oração pode ser colocada em prática, que são bem interessantes para a gente ter uma aplicação. Então a gente vai ler um desses exemplos, aqui em Lucas 11, versículo 10. Lucas 11, versículo 10. Jesus fala, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ele ilustra um pouco o que é essa oração do Pai Nosso na prática. E pensar nessa oração, nesses dias e nesses princípios, tem sido muito emocionante para mim e para a Ana. Há 3 anos lá em Brasília, a Ana pediu do trabalho uma licença para ela poder se concentrar na nossa família e também se concentrar na igreja. E a licença ia terminar 3 anos exatos depois, agora, dia 29 de abril. E no final do ano passado, a gente estava discutindo. Antes de vir aqui para São Paulo, a gente combinou que depois de 1 ano aqui, a gente ia discutir se a gente ficava ou se a gente voltava. E a gente estava discutindo a respeito disso. E a Ana decidiu que eu quero ficar, mas eu quero voltar a trabalhar. Eu quero continuar servindo a igreja no que eu puder, mas eu não quero fazer isso em tempo integral. E aí ela começou a peregrinação para fazer alguma coisa a respeito do trabalho dela. Primeiro ela pediu a prorrogação da licença e foi negada, 1 mês e pouco depois. E lá para fevereiro, a gente então começou a procurar uma pessoa com quem a Ana pudesse trocar. Alguém aqui de São Paulo que quisesse para Brasília e ela viria para o lugar dessa pessoa. E depois de algumas semanas, finalmente ela achou uma moça aqui de um órgão que queria ir para Brasília. E aí a moça deu entrada no órgão dela com o processo, a Ana deu entrada lá no órgão em Brasília, e o órgão de São Paulo deu ok, a moça pode ir. Aí o órgão da Ana deu não ok, você não pode ir. E o diretor-geral assinou o despacho, finalizando o processo de que não ia ter transferência. A Ana viajou para Brasília para tentar interceder, para tentar falar com as pessoas. A gente pediu ajuda a alguns poucos amigos, familiares que podiam falar, mas nada parecia funcionar. E a Ana já tinha decidido que mesmo se não recebesse a transferência, que ela ia seguir aquilo que ela acredita ser a vontade de Deus, que é ficar em São Paulo. Mas esse processo estava sendo excruciantemente difícil para nós, porque às vezes fazer o que é certo não é simples. Ou melhor dizendo, é simples, mas não é fácil. E ela estava lutando para, puxa, mesmo que eu não consiga meu trabalho aqui, eu vou fazer o que Deus quer de mim. Mas a gente estava orando, por favor, Deus, alguma coisa aconteça para que esse moço mude de ideia. E na sexta-feira a gente recebeu a notícia de que o diretor-geral reconsiderou a decisão dele e deu a permissão para a Ana vir aqui para São Paulo. E eu queria compartilhar isso porque realmente Deus é muito glorioso. Mas nesse momento em que a gente vai celebrar, e é isso que a Santa Ceia é, uma celebração. A gente celebra o fato de que Jesus morreu e de que Jesus ressuscitou por nós. Quando a gente for orar e pensar a respeito disso, vamos lembrar que Deus quer nos dar coisas boas, irmãos. Deus quer provar nosso coração, sem dúvida. Às vezes Ele quer nos testar, e isso não é algo ruim. Eu sinto um pouco disso. É como se Deus quisesse saber o que está no coração da Ana. Eu vou pedir algo difícil para ela. Vamos ver se ela vai entregar para mim, como Isaac foi entregue por Abraão. E no momento final, no 48º minuto do segundo tempo, falou, não. Agora eu já sei o que está no seu coração. Eu vou dar para você. Vamos lembrar disso, de que apesar de Deus querer saber o que há no nosso coração,
A essência da fé é acreditar que Deus quer nos dar coisas boas. De que essa oração ela deve ser orada por nós. Porque Deus quer nos abençoar. Deus quer se conectar conosco. E a gente pode orar porque um dia o Filho de Deus morreu na cruz por nós. Amém? E ressuscitou por nossos pecados. Então vamos fazer uma oração.